Então, você acabou de acompanhar a conversa com a síndica do Residencial Forquilinha, a Celina Honório, que deu, então, a sua versão, conversou com a gente a respeito de toda essa situação. E eu estou aqui agora com o advogado que é responsável pelo residencial, o Marco Antônio Zappellini. Tudo bem, Marco? Referente, então, a essas informações que os moradores passaram para a nossa equipe, sobre inadimplência e também a parte de negociação, né? Eu queria saber como que está essa situação, até porque muitos deles informaram que tentaram entrar em contato com vocês e não teve nenhum tipo de negociação ou alguma condição para eles quitarem essas dívidas. Tá, vamos lá. Inicialmente, eu até acompanhei a reportagem ontem, né? E queria falar um pouco a respeito das contas de água, da conta da Casan, né? E o que acontece? Eu assumi a assessoria jurídica do condomínio no ano passado, quando houve o corte de energia da água, tá? Então, chegou a ser interrompido o fornecimento da água para o condomínio no ano passado, em razão da inadimplência. Hoje a conta supera R$100.000, tá? O condomínio tem um problema muito sério de fluxo de caixa, porque o condomínio, quando foi se estruturar, houve uma decisão entre os moradores de que a taxa condominial fosse a menor possível. Então, o condomínio não trabalha com reserva financeira, né? E o condomínio enfrenta uma inadimplência muito grande. Então, essa inadimplência que o condomínio está enfrentando acabou comprometendo o pagamento de algumas contas. E, de fato, o condomínio não tem como cumprir com todas as obrigações financeiras pela inadimplência, né? A inadimplência hoje, acreditamos que supera 60% a 70% das unidades do condomínio, né? Então, nós entramos com um mandado de segurança. Prontamente, no mesmo dia, o juízo de Forquilinha deferiu uma liminar, onde determinou que fosse religado o fornecimento da água, né? Então, hoje, o fornecimento da água está baseado nessa liminar. Esse processo ainda está tramitando. Nós estamos em constante contato com a Casan para fazer acordos, né? Nós estamos com um acordo já 90% entabulado, já em vias de resolver essa questão, né? Nós já temos um valor para dar de entrada, que a Casan teria aceito esse valor de entrada. Já temos um número estimado de parcelas, que a Casan também vai aceitar de acordo com as necessidades do condomínio, né? Só que é muito importante a gente deixar bem claro que o condomínio está brigando também pela tarifa social, para que a Casan defira ao condomínio, né, passe a cobrar do condomínio a tarifa social. Essa discussão ela está travada da seguinte forma: a Casan autoriza a tarifa social, o mais quer que cada morador vá fazer o seu cadastro. Qual seria o valor dessa tarifa social? A tarifa, eu não tenho exatamente aqui, tá? Mas acredito que seja em torno de R$10 a tarifa social. Então vai reduzir a conta da água para R$10 por unidade. E isso dá uma economia considerável para o condomínio, né? Vai dar um fôlego para o condomínio e vai resolver esse problema. A questão é que os moradores, a gente percebe uma certa resistência em entender o lado da administração do condomínio. Então, a gente percebe que todos os posicionamentos da atual síndica e da gestão são sempre questionados e não são cumpridos. Então, os documentos necessários para que seja deferida a tarifa social não foi apresentado pelos moradores. Então, não tem como nós conseguirmos a redução da água, né? E a manutenção da água no estado que se encontra, nós vamos fazer o acordo e, em seguida, o acordo não vai ser, o condomínio não vai conseguir cumprir o acordo, porque o condomínio não vai ter fluxo de caixa em razão da inadimplência. Superadas essas questões da água, a gente acessa agora a questão da inadimplência, né? Eu pude observar, eu fui procurado aqui então no escritório no ano passado para iniciar as ações de cobrança das taxas condominiais inadimplentes. Reunimos todas as documentações, nós ingressamos com aproximadamente 50 ou 60 processos de execução, tá? De cobrança dessas taxas condominiais. O juízo de Forquilinha, que conhece a história do condomínio,
né? Marcou as audiências de conciliações todas próximas. Fizemos 98% de acordo. Então, todos os processos, os moradores que foram na audiência, nós fizemos acordo. Tá? Infelizmente, grande parte desses moradores não cumpriram com o acordo. Não estão cumprindo com o acordo. Então, o problema do fluxo de caixa continua, ele permanece, né? Não foi resolvido, né? E a gente percebe dentro do condomínio uma mobilização de algumas pessoas, alguns moradores, no sentido de incentivar os demais moradores a não pagar a taxa condominial. Estão dizendo que o não pagamento da taxa de condomínio não vai trazer implicações jurídicas, mas infelizmente, e eu preciso deixar bem claro isso, as taxas, os processos que não estão em dia, os processos estão caminhando e fatalmente, se não for resolvido, vai chegar à alienação judicial do imóvel. Né? Então, em outras palavras, a pessoa pode perder a casa. Em outras palavras, a pessoa pode perder a casa. Então, vai levar um certo tempo para que o processo caminhe até aquela posição, mas eles estão caminhando. Nós já temos sentenças, já temos imóveis sendo penhorados e, em seguida, o condomínio vai começar a sentir o efeito dessa inadimplência também em relação a isso. Tá? Outra situação, sempre que nós somos procurados para fazer acordo, a orientação é que seja feito o acordo através do advogado, porque se já tem um processo judicial, esse acordo precisa ser homologado pelo juiz, né? O juiz analisa os pontos do acordo e aceita o acordo. Isso é homologação. Então, por isso que as negociações, quando o morador inadimplente vai procurar a administração, eles orientam que passe pela assessoria jurídica, até porque para que não haja uma divisão e fique o processo tramitando com o valor pago. Então, tudo está se concentrando nos processos judiciais, perfeito? Por isso que os acordos têm que ser feitos em juízo, e é o que nós estamos procedendo. Durante o curso do ano, foram feitos mais uns 6 ou 7 acordos avulsos de moradores que nos procuraram. A gente ajusta o valor conforme a condição do morador, conforme o tamanho do débito também, né? A gente tem que encontrar um equilíbrio nesses dois pontos para fazer um acordo. O morador que tem vontade de regularizar o seu débito, o condomínio está de portas abertas com toda a estrutura para aceitar e para fazer o acordo. Isso está sendo feito. Não ficou nenhum morador sem acordo. Todos têm acordo. Isso independente de quantos meses de inadimplência já está, por exemplo, ou precisa ser menos de 3 meses? Como que funciona essa conta, né, para poder fazer essa negociação? O que a administradora do condomínio tem por base, né? O condomínio inadimplente, eles estão acionando judicialmente a partir de 3 meses, né? Mas o morador, quando vai fazer o acordo que já tem processo, tem uma despesa mais alta, porque ele precisa suportar toda a despesa que o processo carregou até aquele momento, né? O ideal é não deixar que fique nesse ponto. O ideal é, em seguida, se tem condições, já procurar a administração e procurar fazer o acordo. Marco Antônio, muito obrigada pelas informações. Então, daí a gente conversou com o Marco Antônio Zappellini, ele que é o advogado responsável pelo Residencial Forquilinha. Também ouvimos a síndica, que é a Celina Honório, também contando aí a sua versão, dando a sua resposta a respeito das informações que os moradores passaram para a nossa equipe, Ricardo. Então tá aí, né, essa questão que nós recebemos ontem e hoje demos continuidade a respeito dos moradores da situação do Residencial Forquilinha.